Eu sou o Pereira Neto, sou editor do blog sobre o framework KM Action e desse canal no YouTube. Bem-vindos ao canal e vamos ao vídeo. Dando continuidade ao vídeo anterior, nós agora vamos falar sobre como estruturar um banco de dados para que possamos armazenar dados de relacionamentos ou ligações entre elementos, entidades ou objetos. Vamos ver agora, então, como nós iremos armazenar num banco de dados relacional dados acerca de relacionamentos ou ligações entre elementos, entidades ou objetos. No nosso exemplo hipotético, um determinado aluno, ele estuda numa determinada escola. Nós temos, então, um relacionamento entre um determinado aluno e uma determinada escola. Os dados desse relacionamento vão estar armazenados em uma outra tabela. Então, a tabela estudo, vai armazenar dados sobre o fato de que determinados alunos estudam em determinadas escolas. Para isso, a tabela estudo ela vai ser constituída por duas colunas, uma coluna indicando qual é o aluno e outra coluna indicando a escola na qual ele estuda. Nessa outra situação, nós temos a representação do fato de que determinados professores trabalham em determinadas escolas. No caso em particular, nós temos três relacionamentos ou ligações envolvendo entidades ou elementos ou objetos pertencentes ao conjunto professor. Então, são três professores diferentes se relacionando com uma única escola. Cada um desses relacionamentos representa o fato de que um determinado professor trabalha nessa escola. Então, nós temos três relacionamentos entre professores e escolas, e esses três relacionamentos vão ter seus dados armazenados numa tabela adicional do nosso banco de dados relacional. Essa tabela vai se chamar trabalho, o nome da tabela é trabalho, e ela vai representar os relacionamentos ou ligações entre professores e escolas, representando dados, armazenando dados, de que um determinado professor trabalha numa determinada escola. Para isso, na tabela trabalho, nós vamos criar duas colunas, uma indicando qual é o professor e a outra indicando qual é a escola na qual esse professor trabalha. Como nós temos três relacionamentos ou ligações entre professores e escolas, os dados desses três relacionamentos vão estar armazenados na tabela trabalho através de três linhas, onde cada linha corresponde exatamente a uma ligação ou relacionamento entre professor e escola. Nessa terceira situação, nós temos o fato de que determinados professores ensinam determinadas matérias. Em particular, cada professor ensina uma matéria e podem existir situações que um determinado professor ensina até mais do que uma matéria. No nosso exemplo, nós temos 4 ligações ou relacionamentos entre professores e matérias. Esses 4 relacionamentos vão ter seus dados armazenados na tabela ensino. Essa tabela ensino, então, ela vai ser constituída por duas colunas, onde uma coluna indica qual professor e a segunda coluna indica qual a matéria que esse professor ensina. Como são 4 relacionamentos ou ligações, esses 4 relacionamentos ou ligações vão ser representados através de 4 linhas na tabela ensino. O nosso banco de dados apresenta, até então, 5 tabelas, onde cada uma dessas tabelas
armazena dados sobre objetos, entidades ou elementos, onde cada um desses objetos, entidades ou elementos é representado na sua tabela respectiva através de uma única linha. Vamos ver agora as três situações que foram mostradas anteriormente, onde nós procuramos representar num banco de dados como os dados sobre relacionamentos ou ligações entre elementos, objetos ou entidades são armazenados. Para isso, nós criamos três tabelas que vão ser acrescentadas ao nosso banco de dados relacional inicial. Essas tabelas, representadas em verde, na cor verde, vão representar os relacionamentos entre aluno e escola, expressando o fato de que um aluno estuda em uma determinada escola. A tabela trabalho, que representa os relacionamentos ou ligações entre professores e escolas, e onde cada linha dessa tabela representa um relacionamento específico entre um determinado professor e uma determinada escola. E, finalmente, a terceira tabela, também na cor verde, representando, armazenando dados sobre os relacionamentos entre professores e matérias, onde cada linha dessa tabela, são 4 linhas, representam 4 relacionamentos entre professores e suas matérias específicas. Com isso, basicamente, nós vimos as situações mais comuns num banco de dados relacional. Um banco de dados relacional, então, ele é um conjunto de tabelas, onde cada tabela pode armazenar dados sobre elementos, objetos ou entidades, que são as tabelas na cor azul, e tabelas na cor verde estão representando dados que vão ser armazenados acerca de relacionamentos ou ligações entre entidades, objetos ou elementos.